Olá, vamos continuar nossa aula então? Aí na página 47, no Saiba Mais, ele está falando sobre o efeito Coriolis, né? Então ele coloca no texto aqui que para entender melhor o efeito Coriolis, ele pensa em um avião ou em uma bala de canhão que sai do centro do polo. Então, aqui nessa imagem, ele está considerando se a Terra estivesse parada, isso é, se ela não realizasse movimento de rotação, o que ia acontecer com o objeto? Ele sairia aqui da região do Equador e se deslocaria em linha reta, certo? Mas a Terra gira e tudo que está nela se movimenta na mesma direção, certo? Se ela se movimenta nessa direção, o avião ou a bala de canhão chegariam à linha do Equador num ponto mais a oeste, que teve esse desvio aqui, né? Num ponto mais a oeste, porque do ponto original, como mostrado na figura B. Nessa figura aqui, porque o objeto que está em deslocamento, eles não giraram junto com a Terra, certo? Essa alteração na trajetória ocorre por causa das massas de ar e com as correntes de ar de água nos oceanos. Por isso são chamadas de efeito Coriolis. Assim, grandes movimentações de massa de ar ou de água no hemisfério norte desviam para a direita e no hemisfério sul desviam para a esquerda. Pelo mesmo motivo, os furacões aqui lá no hemisfério sul giram no sentido horário e do hemisfério norte giram em sentido anti-horário. Porque a Terra vai fazendo esse movimento e o movimento das correntes marítimas, elas vão fazendo o movimento contrário. Aí vamos para a próxima página. Agora na página 48, ele vai falar então da circulação oceânica. Aqui na circulação oceânica, deixa eu sintonizar melhor aqui a minha página. Aqui ele vai estar comentando que a América do Sul é banhada no leste pelo Oceano Atlântico e no oeste pelo Oceano Pacífico. As águas que atingem o continente apresentam temperaturas bem diferentes. Enquanto um ponto no litoral atlântico tem temperatura média anual de 21 graus, um ponto na mesma latitude, no litoral pacífico, tem temperatura média anual de 16 graus. Isso altera a característica da biodiversidade oceânica e também a temperatura das cidades litorâneas. A dúvida é, por que isso ocorre? Aí nós vamos ter essa resposta logo no texto abaixo, né? Mas já falando assim, da biodiversidade, que são os seres vivos que vão habitar as diferentes regiões do oceano, ela vai depender de fatores. Aí ele está citando a temperatura, a salinidade da água, ele vai falar dos ventos também. Então tem seres vivos que se adaptam melhor numa água com uma concentração maior de sal, com uma temperatura mais alta, tem seres vivos que se adaptam a uma temperatura mais baixa e outros que se adaptam a regiões mais quentes. Então, aí ele está dizendo assim, para responder a essa pergunta, é preciso analisar as correntes oceânicas e algumas de suas características fundamentais. Uma delas é a salinidade das águas, com maior ou menor concentração de sais. Outra é a temperatura, que depende da incidência da radiação solar e das trocas de calor com a atmosfera. Por isso, águas rasas em latitudes baixas, próximo à linha do Equador, têm temperaturas mais elevadas. Nós temos, por exemplo, aqui, as águas que banham o litoral da região nordeste do Brasil, ela vai ter uma temperatura e uma concentração de salinidade. A água que banha a região aqui, que pega o litoral do Rio de Janeiro, Santos, para cá, já vai ter outra temperatura e outra salinidade. A água que banha as praias aqui do Paraná,
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já tem diferença de temperatura e de salinidade. E quanto mais baixo ela vai descendo ali para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vai ter a diminuição de temperatura, entrada de massas de ar com bastante frequência, ocorrência de ventos, principalmente nas praias do Rio Grande do Sul, né? Aí quando ele fala aqui que os ventos que influenciam na formação de correntes marinhas, então os ventos, a entrada de correntes marítimas aqui para o continente vai depender dessa circulação de ar e circulação de vento nos oceanos, né? Aí está dizendo que a salinidade e a temperatura mudam a densidade da água, né? Lá no terceiro, aqui no terceiro parágrafo. E quanto mais salgada e mais fria, mais densa, ou seja, quanto mais salgada e mais fria, é como se a água ficasse mais pesada, né? Mais densa. A diferença de densidade entre as porções de água do mar faz surgir correntes geralmente profundas. As correntes da superfície dos oceanos costumam ser geradas pelo vento. Então, o que vai fazer as ondas do mar serem mais revoltas ou mais calmas é exatamente a ocorrência de ventos ou não, né? Tem regiões que o mar é tranquilo, calminho, então você percebe que não tem quase vento. Em outras regiões litorâneas, venta muito, então você percebe que as ondas estão sempre em plena circulação, né? Aqui no parágrafo último aqui, está dizendo que essas correntes conduzem calor das regiões de baixa latitude, próximas às linhas do Equador, para as regiões de alta latitude, próximas aos polos. Então vai da linha, como se elas fossem da linha do Equador em direções aos polos. Isso porque na faixa central do globo terrestre a insolação é maior e, portanto, as temperaturas das águas é mais alta. Aqui na linha do Equador, né, no centro, o Sol vai incidir diretamente nessa região aqui. Então, a incidência de Sol nessa região é maior, consequentemente, as temperaturas nessa faixa central aqui é mais alta. Essa é a origem das correntes quentes, como a corrente do Brasil e a corrente do Golfo, porque elas vão se originar todas aqui na região do Equador, né? Elas têm maior índice de elevação e geram umidade. Nas regiões polares originam, aqui nos polos, então originam-se as correntes frias, né? Como a corrente de Humboldt no Peru e a da Groenlândia. Elas são mais densas e por isso costumam ser mais lentas que as correntes quentes e terem menor índice de evaporação, gerando menos chuva e umidade. Então, daí se explica porque aqui na região do Equador é uma região que vai ser privilegiada por causa da ocorrência de chuvas com uma constância maior, e na região dos polos a ocorrência de chuva ela vai ser mais lenta porque o índice de evaporação é menor, certo? Aí no mapa de vocês tem as setinhas vermelhas, a setinha azul está falando da corrente fria, e a setinha vermelha a corrente quente, e um limite internacional. Aí vocês observem aí na apostila de vocês, essas setinhas elas estão em constante movimento. Então esse movimento das correntes frias e correntes quentes é que vai dar a incidência de chuvas. Em determinados locais a chuva acontece com mais frequência, em outros locais a chuva acontece com menor frequência, tá? E para concluir essa página aqui, ó, transferindo calor, essas correntes têm influência sobre o clima. A corrente do Golfo, por exemplo, é responsável por temperaturas maiores do que as esperadas na costa oeste da Europa. Mudanças nessas correntes podem alterar o clima da região tropical, regional e global. É o caso das correntes de Humboldt aqui no Peru, né, que normalmente vem do sul, traz água fria à superfície da costa do Pacífico e com ela minerais e outros nutrientes para alimentar os cardumes de peixe que vão estar localizados aqui nessa região. No fim de dezembro costuma ocorrer, lá na página 49, já está falando que costuma ocorrer um
uma contracorrente do norte para o sul, né? Então essa contracorrente do norte para o sul aumenta a temperatura na superfície do mar, modifica a circulação atmosférica, enfraquecendo os ventos alísios e provoca chuvas em lugares que ao contrário seriam secos. Então aqui na figurazinha que nós temos aí na apostila, tá mostrando lá região de seca no nordeste, chuva na região sul, centro-oeste, sul, né? Tá mostrando aqui como é que essas correntes, os ventos, vêm vindo, aí no 1 e no 2, né? Que é a representação esquemática aqui do fenômeno El Niño, que vai entrar aqui pela América do Sul, né? E esse El Niño às vezes provoca secas intensas em determinadas áreas e chuvas intensas em outras regiões. Aí no texto ele está dizendo que por ser perto do Natal, né, que geralmente é em dezembro, no período do verão, que vai acontecer esse fenômeno do El Niño, os pescadores locais apelidaram o fenômeno do El Niño, o menino em espanhol, em alusão à comemoração do nascimento de Jesus, que é em dezembro. Onde vocês têm esse RA aí, que é a realidade aumentada, procurem colocar o celular aí ou leiam as informações. Acredito que tem algumas animações também. E tudo que tiver de diferente aí para vocês, para acrescentar conhecimento, é importante que vocês usem os recursos que vocês têm à disposição, tá bom? Aí vamos lá para a previsão do tempo. Tá aqui na parte de baixo. Então, todo dia, rádio, jornal, televisão, celular, Google, todos os canais digitais ou não, eles vão nos dar informações sobre a previsão do tempo. Os dados obtidos, eles vão ter uma análise de uma diversidade, a partir da análise de uma diversidade variável das informações meteorológicas, né? E com base nesses parâmetros e em estudos de fenômenos meteorológicos, é possível fazer uma previsão do que vai ocorrer com o tempo. Só que esse tempo, ele é instável. Então, por isso que às vezes a gente fala, não dá para acreditar na previsão do tempo. O cara da televisão mentiu. Não é bem assim. Eles fazem uma previsão, mas a gente viu que os ventos, as correntes marítimas, elas podem mudar a direção do vento e levar embora aquilo que estava previsto. Por exemplo, está previsto para chover aqui em Presidente Prudente sexta-feira. Pode ser que chova, pode ser que não chova. Tomara que chova, porque está precisando, né? Mas pode também ocorrer de ter um desvio dessa nuvem que está se formando? Pode, e pode ser que não chova, né? Então, para começarmos a discutir a previsão do tempo, vamos tomar a cidade de Brasília, que é a capital do Brasil, né? E costuma ter a umidade do ar muito baixa, por quê? Porque Brasília está no Cerrado brasileiro. Então, a umidade do ar é baixa no inverno. Na época do calor, lá tem queimadas constantes, né, que aí elevam demais a temperatura. É uma região que tem um clima mais ou menos meio que desértico, né? Aí ele está dizendo que podemos nos deparar com comentários das mídias do tipo: clima desértico dificulta treino dos atletas, porque se a umidade do ar está muito baixa, não vai possibilitar os treinos de atletas nessa região. No entanto, não podemos dizer que o clima de Brasília é desértico, nem mesmo que seu clima é seco. O correto seria dizer que o tempo está seco. O clima de Brasília é tropical, com tempo seco no inverno. Isso porque, como visto, o clima diz respeito a um estado habitual da atmosfera em uma região em um determinado pelo histórico de um longo período de tempo. Já o tempo diz respeito a um determinado momento atmosférico de um local. Então, se eu dizer hoje o tempo aqui, céu limpo, dia ensolarado, eu estou falando da temperatura 18, 20 graus, então eu estou me referindo ao tempo no estado, momento exato, momento agora. E eu posso fazer uma previsão para daqui a algum tempo e ele pode mudar também, né?
Aí ele está colocando na tabelinha embaixo, logo aqui abaixo. Então, previsão do tempo nos próximos dias. Aí ele coloca lá, terça-feira, 15/3, máxima de 33, mínima de 21 e pode ocorrer 5 milímetros com 60% de possibilidade de chuva. Na quarta-feira, dia ensolarado, sol entre nuvens, está lá em cima, né? Aqui ó, sol entre nuvens, temperatura máxima 34 graus, mínima 22, ocorrência de chuva 5 milímetros, possibilidade 60%. Na quinta-feira, então 33, 22, 5 milímetros. Então depois aí vem na sexta-feira, máxima 34, mínima 22, 0 milímetro, então 0% de possibilidade de chuva. Então aí ele fez uma previsão de terça de uma semana até segunda da outra, certo? Pode acontecer variação nessa previsão? Pode. Na maioria das vezes eles acertam se não tiver nenhuma intercorrência do próprio tempo, né, do próprio ambiente climático para fazer essa modificação. Aí do ladinho aqui, está dizendo que a previsão do tempo inclui estimar a faixa de temperatura, a quantidade de chuva, as condições esperadas, as condições do céu para cada dia. Então, sol entre nuvens, parcialmente nublado e assim vai. Quanto maior o número de dias que a previsão engloba, menor a sua confiabilidade. Por que ele está dizendo que menor a confiabilidade quanto maior? Eu posso fazer uma previsão para daqui a um mês? Posso, só que vai ter as mudanças, as correntes marítimas aí que vão alterar, nessa figurinha que está bem representado, né? Então, isso aqui é um mecanismo que não para, ele está em constante movimento. Então, essa movimentação, ela, de acordo com os ventos, ela pode mudar de direção. Então, se estava para vir aqui a chuva, ela vai para outro lugar, dependendo da direção do vento, certo? Aí vamos agora para a página 50. Para prever o tempo de amanhã, o ponto fundamental. Deixa eu virar a minha página aqui, por favor. Então, aqui. Para prever o tempo de amanhã, o ponto fundamental é saber o tempo de hoje. Isto é, conhecer variáveis como pressão atmosférica. Então, para fazer a previsão do tempo, a gente tem que conhecer pressão atmosférica, temperatura, umidade, quantidade de precipitação, velocidade do vento de cada ponto do globo. E saber como essas variáveis evoluíram ao longo do dia. Por isso, as agências do mundo inteiro coletam dados por meio das estações meteorológicas, balões atmosféricas, boias oceânicas, instrumentos de avião, comerciais e satélites, para alimentar os supercomputadores de realizar mais de 100 trilhões de cálculos por segundo. Olha quanto cálculo que se realiza por segundo para chegar a uma previsão de tempo, né? Todos esses dados podem ser comparados com padrões de dados de dias e anos anteriores e fazem parte de modelos matemáticos que buscam descrever o comportamento da atmosfera. Então é por isso que quando eles fazem, passou 40 dias sem chover, né? Eles fazem comparação nos anos anteriores, por exemplo. Estava previsto para chover 100 milímetros aqui na nossa região. Aí eles olham lá, falam assim, no ano de 2019, 2018, 2017, nesse mesmo período choveram tantos milímetros. Então, esses dados eles vão sendo armazenados e vão servir de referência para algumas observações no futuro, né? Aí está dizendo assim, por exemplo, aqui embaixo, aqui, uma pequena alteração na temperatura da superfície do mar em determinada região pode alterar a evaporação naquele mesmo local, modificar as correntes de convecção e gerar diferentes zonas de alta ou baixa pressão nos arredores, capazes de levar ventos e chuvas para lugares inesperados. Então, na previsão do tempo tem essas intempéries aí, né? É por isso que quanto mais dias a previsão englobar, menor será a sua probabilidade de acerto. Então, o mais correto é confiar numa previsão meteorológica de poucos dias. Previsões muito longas não são confiáveis mesmo, tá? Aqui na página, ainda na página 50, nós temos Organize as Suas Ideias, né?
Então, vocês vão fazer essa pesquisa e vão encaminhar esse relatório aí para mim com essas 4 perguntinhas, tá? Quais os instrumentos indispensáveis numa estação meteorológica? Aí vocês façam no caderno, fotografem e mandem no meu e-mail, tá? Aí tem a atividade também da página, ainda na página 50, atividade 1 e 2. Na página 51, atividade 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai até a página 52 a tarefa de vocês, tá? Aí, essa tarefa vocês vão estar fazendo. Vou deixar, hoje é segunda-feira. Não, calma, Madalena. Efeito coronavírus, pessoal. Hoje é quarta-feira, certo? Então, vocês vão fazer essa tarefa, vão me encaminhar no meu e-mail até sexta-feira, né? Porque, ou se não, até domingo. Eu não tô querendo que vocês façam tarefa no final de semana, mas vocês vão fazer, procurando fazer, e vão me encaminhar. Porque aí na aula de segunda-feira, nós vamos fazer a correção. Por isso eu preciso que vocês enviem a tarefa, eu preciso que vocês deem lá um joinha que vocês assistiram a aula, eu preciso que vocês coloquem as dúvidas de vocês, se vocês tiverem, tá? Se não quiserem colocar no grupo, pode ir no particular, falar, professora, eu não entendi tal coisa, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.